1º de abril de 1964, um dia que infelizmente não foi uma mentira. O Brasil foi derrotado por um golpe militar que perdurou naquele momento 21 anos de ditadura. 54 anos se passaram e hoje o Brasil sobrevive em mais um golpe político. O historiador Edinaldo Enoch falou com a nossa equipe do JTT sobre os retrocessos. O contexto histórico de 64 é bem diferente do contexto histórico de hoje, né? Então duas coisas aconteceram diferentes, mas ao mesmo tempo duas coisas aconteceram iguais, né? Que é a ideia da mentalidade política do povo brasileiro. Elas se parecem muito com 64 com o que está acontecendo hoje, principalmente o ano passado, pedidos de intervenção militar que aconteceu. 64 é o momento que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente na América Latina, intervenções militares, né? Essas intervenções militares para tentar conter aquilo que os capitalistas, né, chamavam de crescimento comunista ou fantasma comunista. Houve sim a influência externa muito grande das nações capitalistas, principalmente nos Estados Unidos da América, para que o Brasil pudesse pôr um fim nessa desconfiança comunista, né? Então os militares aproveitaram de uma série de coisas, né? Primeiro, um desejo militar, né? Isso é fato. Os militares sempre estiveram atrás da política brasileira. Os militares sempre já estiveram com essa vontade de administrar o Brasil, achando que eles seriam os condutores da ordem do progresso. O contexto histórico era diferente, né? Existia uma luta de fato entre um plano capitalista e um plano comunista de administração de vários países do mundo, mas ao mesmo tempo é parecido o contexto de desinformação, de alienação, de desconhecimento da política brasileira. Hoje, a gente pode dizer que as coisas são parecidas, né? Nós não temos um contexto de Estados Unidos da América e de União Soviética, mas nós temos de novo um contexto de desinformação da imprensa, né? A gente agora vai ver que isso é muito maior, porque na época as pessoas não liam tanto jornal, não tinha tanta televisão, o maior meio de comunicação era o rádio, mas hoje a gente tem um Facebook, hoje a gente tem um Instagram, hoje a gente tem outras mídias sociais e nós temos um problema que me parece muito grande, que são os fake news, né? Isso sim vai causando uma desinformação também no povo brasileiro, que tem medo do comunismo. Mas se a gente for pensar no contexto, eu diria que o povo brasileiro, de um modo geral, não sabe nem o que é comunismo, porque a gente não tem na história do mundo recente nenhuma implementação de um comunismo, nenhuma implementação do socialismo. Pelo contrário, o que a gente tem visto no mundo é uma expansão maior do neoliberalismo e das reduções dos direitos sociais, o Estado mínimo, é o que a gente tem visto no Brasil com as reformas do nosso atual presidente. O povo desinformado é massa de manobra. Então a gente vê um povo brasileiro pobre, com mentalidade de burguês, sabe? Porque não compreende a história, não compreende a sociologia política, não compreende esses conceitos básicos. E parece que a população brasileira esqueceu das pessoas que morreram, da falta de liberdade de expressão, dos direitos de habeas corpus negado, todo o cerceamento que aconteceu, parece que esqueceu. E quando vai às ruas pedir intervenção militar, isso é típico de um povo que não conhece a história, né?